Pessoal, então só vou dar um recadinho aqui, só para ficar na gravação. Chegamos à nossa última aula, aula de governança, né? Essa nossa quarta aula, tá tudo sendo gravado, vocês vão poder rever. A Carol já passou para vocês, depois a gente repassa novamente. A gente vai deixar mais uma semana para vocês poderem assistir toda a sequência toda, tá? Então não vou me estender muito aqui, vou passar para o professor Márcio Sanches, para ele iniciar o curso. Ele vai falar em meia hora sobre governança. Depois a gente vai falar com o Dr. Kovac, que vai falar sobre compliance, das 14h30 às 15h. E depois a gente vai ter a roda de diálogo com os diretores de relações com investidores, né, dos grupos. Cada um tem 5 minutos e a gente abre para perguntas, tá bom? Então, bom curso para todo mundo. Vou passar aqui para o Márcio. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do Fábio para eu estar participando do curso, né? É um curso que tem sido, a gente tem recebido muitos elogios aí do curso que vocês estão realizando. E para mim é um prazer estar participando aqui. Eu que sou coordenador da Universidade Corporativa, hoje estou aqui como professor para falar sobre um tema específico, que é o tema de governança. Portanto, Fábio e Kovac, eu que vivo controlando o horário de vocês de fala nas jornadas e tudo isso, vocês fiquem à vontade hoje para me apressar aqui também na minha fala. E é um prazer estar participando. E o tema que eu vou abordar é o tema de governança corporativa, né? Eu sou coordenador da Universidade Corporativa do SEMESP, e eu sou também professor lá na EASP, na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Sou professor da disciplina Governança Corporativa lá na graduação, também nos cursos de pós-graduação, e tenho discutido bastante esse tema com o pessoal de vários setores, né? Ultimamente eu tenho discutido muito esse tema com o pessoal de cooperativas, né? As cooperativas de crédito, as cooperativas agrícolas, que tem um modelo peculiar de governança, também com o pessoal das empresas familiares, né? E das organizações sem fins lucrativos. Esses são os públicos que eu tenho dialogado mais aí nesses últimos tempos. Mas vejam, eu acho que a primeira coisa importante para a gente falar sobre governança, né? Eu vou depois deixar essa apresentação aí, Cassandra, se alguém tiver interesse, você pode encaminhar, né? Que governança é um tema muito novo, né? Governança é um tema final dos anos 80, né? Se a gente for comparar com contabilidade, que é de 1200, nós estamos falando de alguma coisa muito nova na área de gestão. Mas é um tema que ganhou muita relevância nos últimos anos, né? Eu vou começar aqui com a definição de governança, mas depois eu vou retomar essa discussão, né? Eu vou usar, são muitas as definições, mas eu vou usar a definição do IBGC, né? O IBGC define governança corporativa como o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os proprietários, conselho de administração, a diretoria e os órgãos de controle. Então, eu costumo falar muito, principalmente para os meus alunos de graduação lá que estão no último ano de GV e estão se formando e eles já entendem de tudo, eles já sabem de tudo, né? Eu costumo dizer para eles o seguinte: governança corporativa é uma área que existe para mostrar que o CEO de uma companhia, a diretoria executiva, não pode tudo, né? Existem órgãos superiores e a maior parte do tempo dos diretores executivos, dos CEOs, né, dos executivos das companhias, acaba, se não for a maior, uma grande parte do tempo, acaba sendo gasta com os relacionamentos, com o conselho de administração, com reunião de comitês, né, com reunião com apresentações dos órgãos executivos. Então, a governança corporativa ela cuida disso. Primeiro, né, um primeiro olhar de monitorar,
né? Ó, monitorar é o seguinte, é acompanhar se o que está sendo feito está de acordo não só com as normas e as melhores práticas contábeis, se representa efetivamente os fatos da organização, né? Como também monitorar se está de acordo com o planejado, né? E para estar de acordo com o planejado, uma das coisas que eu tenho discutido muito isso, principalmente com organizações, com empresas familiares, né? É que para eu monitorar se está de acordo com o planejado, eu preciso ter planejamento. E uma das funções importantes da governança corporativa é dar direção. Então, antigamente, os conselhos gastavam a maior parte do seu tempo analisando previsto versus realizado, né? Hoje, as recomendações é que os conselhos tenham um papel muito forte de dar direcionamento para a gestão. E é o segundo elemento da governança, que é como as organizações são monitoradas, mas também como elas são dirigidas. Como é que eu dou direção para essas companhias? E o terceiro elemento é a questão do incentivo, né? Como é que eu alinho cada vez mais a gestão para que ela entregue aquilo que os acionistas e os demais stakeholders estão esperando, né? Então, de cara, o que a gente vê é que governança corporativa ele mexe com três coisas muito importantes nas organizações. Ele mexe com acompanhamento e controle, né? Então, com controles internos, né? Então, eu tenho lá, e isso envolve controles internos, auditoria interna, comitê de auditoria, todas essas questões relacionadas a controles internos, né? Que está relacionado ao monitoramento, ela está relacionado ao direcionamento, que é a questão do plano estratégico, do plano de metas, do cumprimento das metas, da entrega dos resultados, né, para a gente chegar lá na visão de futuro que a gente prometeu para o acionista, que prometeu para o mercado, e a questão de incentivos, né? E aí toda essa discussão de remuneração, benefícios, né? Como é que nós vamos alinhar a gestão nesse caminho. E também, uma outra parte da governança é trabalhar com os relacionamentos entre os proprietários, ou seja, os acionistas, e o conselho de administração, né? O conselho de administração é a diretoria, e o conselho de administração, a diretoria e os demais órgãos de controle. Então, é disso que nós vamos falar quando a gente estiver falando de governança corporativa. Para a gente entender um pouco a lógica da governança, né? Eu costumo dizer muito que governança é uma coisa super simples se a gente entende a lógica, né? Primeiro, a gente precisa entender, e isso é uma discussão que eu acabo tendo muito com as pessoas que não são em organização, não são de organizações que têm a mesma natureza que os nossos colegas de painel hoje, né? Que são de companhias de capital aberto, né? O modelo de governança é um modelo que surge basicamente em companhias de capital aberto de controle pulverizado, né? Esse modelão que a gente tem hoje, aí das boas práticas que o IBGC recomenda e que no mundo inteiro a gente adota, aí seguindo os modelos dos organismos de governança internacional, ele vem dessa lógica onde eu tenho empresas cujo o controle é pulverizado, né? O capital é aberto em bolsa, o controle é pulverizado, a gestão é profissional e eu preciso criar um mecanismo para fazer com que a gestão entregue resultados que maximizem o interesse do acionista. Então, essa é a lógica do modelo tradicional de governança. E a base conceitual disso é um negócio que chama teoria da agência. O que é a teoria da agência, né? Primeiro, o que é o agente, né? O agente é alguém que foi contratado por um principal para desempenhar alguma função, né? Ou seja, o principal é o acionista e o agente é o executivo.
né? E o que é essa teoria da agência, né? Vou rapidamente, aí me perdoem aí pela superficialidade da abordagem, mas eu acho importante, né? Sempre que eu falo de governança, eu gosto de voltar à essência, que é a questão da teoria da agência, né? Como é que é a evolução das companhias, né? Um empreendedor cria uma companhia, cria um empreendimento, né? Num primeiro momento, na maior parte das vezes, ele acumula a função de empresário, ou seja, ele é quem, vamos simplificar, ele acompanha a função de investidor, ele é quem está botando dinheiro lá. Então, sei lá, um professor que resolve montar uma escola, num primeiro momento, como é a origem de grande parte dos grupos que hoje a gente tem e da maior parte das instituições de ensino, um professor montou uma escola, e nesse momento ele é o quê? Ele é professor, porque ele continua lecionando, ele é gestor, porque ele administra os recursos humanos, financeiros, materiais, etc., visando maximizar o resultado. E ele é também investidor, porque ele pegou o dinheiro das suas economias ou se alavancou e pegou dinheiro que ele poderia investir em outra coisa e investiu num negócio que é uma instituição de ensino. À medida que esse negócio vai crescendo, num primeiro momento ele vai se afastando das funções de professor e vai ficando na gestão e no controle. E num segundo momento ele se afasta até da gestão, transferindo essa função para um executivo, que é o processo de profissionalização das organizações. Nesse momento, se estabelece o que a gente chama de teoria da agência, ou seja, eu tenho um agente que foi contratado para executar uma função que tem o objetivo de maximizar o interesse do principal. E qual é o problema disso? O problema disso é que nem sempre os interesses do gestor estão plenamente alinhados aos interesses do principal, do acionista, né? E isso não é uma questão, isso não é nenhuma sacanagem, isso não é não é nenhum problema ético. Na verdade, o gestor, como gestor profissional, ele tem uma carreira, ele tem interesses específicos. E o acionista, o proprietário, ele tem interesses que não são necessariamente os interesses do gestor. E para que serve a governança? A governança é um mecanismo que você tem para alinhar os interesses do gestor com os interesses do acionista. Essa é a essência da teoria da governança, né? E vejam, às vezes as pessoas, né, teoricamente ainda, os autores até justificam que esse alinhamento perfeito precisa ser construído, porque você não tem um agente perfeito, um executivo que acorda todo dia de manhã e fala assim: a minha missão é só maximizar o interesse do meu acionista, né? Ele tem interesses próprios da sua carreira, dos seus interesses pessoais, etc. E também não existe um contrato perfeito, né, que eu obrigue com que essa pessoa abandone a sua vida e só pense em entregar resultados. Então, a governança ela vai fazer esse link, né, no sentido de fazer com que eu tenha instrumentos que façam com que os objetivos do acionista prevaleçam, né? E o que significa isso? Isso significa, por exemplo, eu tentar alinhar para que incentivar o gestor para que ele entregue determinados resultados que estão de acordo com a visão do negócio, com o objetivo do negócio. E, por exemplo, política de remuneração variável, benefícios, todos esses pacotes aí estão relacionados à ideia de alinhamento de governança. Segunda coisa, eu preciso ter mecanismos de monitoramento disso, né? Como é que eu vou saber que a direção está efetivamente implementando os projetos ou tomando o risco no tamanho que o gestor, que o acionista deseja, se eu não tiver um mecanismo de monitoramento dessas coisas, por meio de controles internos, de auditoria,
de acompanhamento do orçamento. Então, essas são as atividades de governança. E o que mais? E atividades de direcionamento. De direcionamento de que forma? Olha, nossa estratégia é essa, nós queremos caminhar para lá, vocês queremos atingir esses resultados, isso internamente. Além disso, na governança, nós vamos ter mecanismos no sentido de estar nos relacionando com o mercado, informando para o mercado quais são os resultados que nós estamos tendo, para onde nós estamos indo, como é que são nossas ações, que tipo de decisões nós tomamos, que valores nós temos, o que nós priorizamos. É com isso que mexe a governança. E para fazer tudo isso, custa dinheiro. Ou seja, para eu ter porque a grande discussão que a gente sempre encontra, principalmente nas companhias de capital fechado, de sociedades limitadas, as pessoas falam assim, nossa, mas, cara, a gente vai montar uma estrutura de governança, puta, eu tenho que ter um conselho, o conselheiro não vem de graça, eu preciso pagar o conselheiro, eu preciso ter uma auditoria interna, eu preciso ter controles internos. Tudo isso custa dinheiro. Isso é o que a gente chama de custo de agência. O que é o custo de agência? São os custos envolvidos para criar e implementar mecanismos para monitorar, incentivar, direcionar uma companhia que é gerida por gestores profissionais. É essa ideia que a gente trabalha com a teoria da agência. Então, a teoria da agência, ela basicamente trabalha com essa ideia. Mas vejam, a governança corporativa, né, esse artigo sobre teoria da agência é dos anos 80, nos anos 90 começa a haver um interesse pelo tema, né? Os investidores buscavam mais informações se efetivamente as companhias ofereciam boas perspectivas para eles, se as informações passadas eram fidedignas. Isso é um movimento dos anos 90, né? E quando é que esses princípios de governança passam a ter um grande interesse, né? Eles passam a ter um grande interesse no início dos anos 2000, com a crise das fraudes contábeis nos Estados Unidos, a crise da Enron, né? Que foi a primeira crise. A Enron, que era uma empresa de energia elétrica que vinha apresentando excelentes resultados, e que todas as partes relacionadas estavam satisfeitos, os executivos estavam satisfeitos porque vinham recebendo bons bônus, os colaboradores recebendo o seu salário em dia e bonificações, os acionistas estavam contentes porque as ações vinham valorizando, né? A Enron tinha ganho o prêmio Baldrige no ano anterior como uma companhia exemplar nos Estados Unidos, mas se descobre um caso parecido com o da Americanas, né? Que uma fraude contábil, e isso cria uma grande apreensão no mercado americano, e, nesse momento, as ferramentas da governança passam a ganhar muita importância, a legislação americana se adapta a isso, com a SOX, né, que é uma legislação Sarbanes-Oxley, e esse padrão de governança passa a ser fortemente adotado nos Estados Unidos, e isso acaba expandindo para o resto do mundo, para os países da OCDE, e hoje a governança corporativa ela é uma prática global. Interessante a gente destacar que esse processo de difusão está muito focado na ideia do shareholder, na proteção do acionista, né? E esse conceito, que a princípio está muito voltado para a ideia da proteção do acionista, né? Que é o conceito original da governança, né? O conceito original da governança é que a governança, o objetivo dela é criar proteção
para a valorização dos investimentos, né, dos acionistas. Né? Essa é a origem da governança. Mas esse conceito também vai evoluindo. Né? Se, num primeiro momento, prevalecia a visão liberal, né, cuja ideia é que o objetivo da companhia é só dar lucro, né? O Milton Friedman ele tem uma fala muito interessante, muito até divertida, que ele falou: ó, negócio de companhia dá lucro. Esse negócio de fazer outras coisas, companhia não empresa não é um organismo adaptado para fazer, para atuar com filantropia, para defender interesse público. Se a empresa der lucro, é isso que se espera dela, né? Essa visão, que é uma visão inicial, né, que ainda é muito forte, uma corrente ainda muito forte, né? Nós estamos vivendo isso hoje nos Estados Unidos, uma divergência, os liberais reforçando essa ideia de que o papel da companhia é só dar lucro, né? Na realidade, hoje existe uma outra abordagem que fala o seguinte: olha, não, o foco não é só no shareholder, não é só o acionista que é beneficiado pela companhia. A companhia tem que gerar resultado para os stakeholders, ou seja, além do acionista, as outras partes relacionadas na companhia, os colaboradores, a comunidade, a sociedade, o governo, todos esses são stakeholders. E aí a gente tem, dentro dessa lógica, o conceito do triple bottom line. O que ele fala? Olha, além de dar resultado econômico, a companhia deve também gerar externalidades positivas, sociais e ambientais. Então, o que nós estamos falando, né, e eu sempre discuto essa questão, não é que a companhia, agora que nós estamos tocando projetos sociais, ambientais, que nós não precisamos dar mais lucro. Né? Não é nada disso. É a ideia que agora nós temos 3 tipos de resultados. Nós temos, além do resultado econômico, nós temos os resultados sociais e ambientais. E muitas vezes as pessoas duvidam disso, falam: mas será que é para valer? Né? Eu sempre sugiro para pegar um relatório de uma companhia qualquer, né? Pega lá um relatório da Braskem, né? Que é uma companhia de petróleo, né? Pega um relatório da Cosan, que é uma companhia de agronegócio, e vocês estão vendo que essas companhias, além de dar resultado financeiro, precisam gerar outros resultados, que são os resultados sociais e ambientais. Isso tudo está baseado em 4 grandes princípios, que é o princípio da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa. Né? No princípio da transparência, é mais do que querer informar, mais do que dever informar, é querer informar, é ser transparente, é prestar contas, é informar para as partes interessadas as informações que são de seu interesse. Segundo ponto, equidade, é não discriminação. Eu tratar, por exemplo, de forma equânime, acionistas que detêm ações ordinárias e que detêm ações preferenciais. Né? Ou seja, nas empresas do novo mercado, por exemplo, a gente só tem ação ordinária. Por quê? Porque eu aplico um princípio da equidade. Ter um tratamento equânime para acionista controlador e acionista não controlador, através de mecanismos como tag-along. Não discriminar por gênero, por raça, etc. Prestar contas, utilizar as melhores práticas de prestação de contas. Ter responsabilidade corporativa. Né? E aí, responsabilidade corporativa em 2 níveis. Primeiro, o nível de compliance, né? Eu preciso ter clareza com relação às minhas práticas, eu preciso ter políticas claras que o COVAC vai estar colocando a seguir, e também com relação à responsabilidade social e ambiental. Então, esses princípios, eles passam a ser aplicados, esses 4 princípios, num primeiro momento, em organizações, em companhias de capital aberto, né, que
Tenho 5 minutos ainda, Cassandra? Tem sim, Márcio, tem 5 minutos ainda. Obrigado, eu estou administrando. Se eu estourar, você me corta. Né? No primeiro momento, em companhias de capital aberto, né? Aonde que eu diria que são os organismos para quem o modelo de governança foi concebido, né? O modelo de governança ele é concebido para as organizações sociedade anônima, de capital aberto, né? Com gestão profissionalizada, né? E também para outros tipos de organizações que nós vamos falar em seguida. Né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto de recomendações e boas práticas no sentido de como essa organização deve proceder para ser transparente, para trabalhar com equidade, para ter prestação de contas. E aí eu tenho uma série de recomendações que são as recomendações que aparecem no Código de Boas Práticas do IBGC, né? Que são boas práticas e que o mercado olha. O mercado olha e fala o seguinte, olha, essa organização pratica uma boa governança, né? E, além disso, a Bovespa, né, em 2003, ela criou segmentos de mercado, né, onde ela criou 4 segmentos de mercado, né? O nível tradicional, que é o daquele das empresas que cumprem a lei das SAs, e o nível 1, o nível 2 e o novo mercado, das empresas que fazem mais do que a lei das SAs propõe. E as empresas passam a ser classificadas em níveis, desde o nível 1, onde eu faço um pouco mais do que a lei das SAs propõe, aí lá no nível 1 eu tenho que ter obrigatoriamente 25% de free float, ou seja, 25% das ações da empresa precisam estar sendo negociadas em bolsa, eu preciso aderir à Câmara de Arbitragem, né? No nível 2, eu além de ter isso, eu ainda tenho que conceder tag along para as ações ordinárias e preferenciais, né? Eu tenho que ter um conselho com 20% de conselheiros independentes, né? E até as organizações que estão no novo mercado, que aqui, no caso, eu acredito que sejam as 4 companhias que estão aqui com a gente, né? São companhias, a Áfia, eu sei que é listada fora, né? Mas as outras 3 são companhias listadas no novo mercado, e aí elas têm um nível máximo de governança, que elas só têm ação ordinária, 20% dos conselheiros são independentes, elas têm que ter comitê de auditoria, elas têm que ter controles internos, têm que ter compliance. Essas são as companhias que estão no novo mercado. E qual é a vantagem de ter um bom nível de governança? Na realidade, a partir do momento que eu tenho um bom nível de governança, eu tenho mais possibilidade de atrair investimentos. Por quê? Porque os investidores vão buscar investimentos onde eu tenha regras claras, onde eu tenha transparência, etc. Mas eu queria, para encerrar, dizer que a governança corporativa não é um ativo só das empresas de capital aberto que negociam suas ações em bolsa, né? Esse modelo de governança ele foi muito bem adaptado para outros tipos de companhia. Por exemplo, as companhias, organizações sem fins lucrativos. E o IBGC tem lá o seu manual de boas práticas, construído pelo pessoal das organizações sem fins lucrativos, onde você tem a aplicação das boas práticas de governança para as organizações sem fins lucrativos. Nós aqui no Semesp, inclusive, temos uma parceria com o curso do IBGC, que já formamos cerca de 300 gestores aí de organizações sem fins lucrativos para aplicação de governança nas suas companhias. A sociedade de capital fechado, o IBGC tem lá o seu manual, que nós temos várias instituições de ensino que ainda não abriram o seu capital,
com as recomendações para as companhias que ainda têm o seu capital fechado, ou que são limitadas, né? Sociedades limitadas. E, por fim, as empresas familiares, né? Queria encerrar dizendo que o modelo de governança corporativa é um modelo que tem trazido muita aderência às empresas familiares. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de participar do fórum anual do FBN, que é o Family Business Network, onde várias famílias empresárias estavam apresentando seus casos e mostrando com sucesso como a governança tem feito bem para essas companhias, para longevidade, para atrair investidores, para se perenizar e crescerem. E eu queria deixar uma recomendação tanto para as instituições sem fins lucrativos e principalmente para as empresas familiares, que o caminho da governança é um caminho sem volta. E eu recomendaria aí que as empresas familiares aí do nosso setor buscassem ajuda, se inteirassem do que organizações como o FBN vem fazendo para tentar trazer a governança para as suas organizações e melhorar a relação entre as partes, o monitoramento, o incentivo e o direcionamento das companhias. O professor, quando começa a falar, não para, né? Então, eu agradeço a boa vontade aí de vocês me ouvirem até agora e fico à disposição aí para questões, discordâncias, etc., que surjam aí para a gente comentar no final. Obrigado, Cassandra, obrigado a todos aí que me ouviram. Obrigada a você, Márcio, obrigada mesmo. Eu deixei aqui no chat, pessoal, o contato do Márcio, o e-mail dele aqui do Semesp. Depois, no final, o Márcio vai continuar aqui com a gente para fazer a mediação e também para comentar mais, tá? Eu vou passar aqui para o Dr. Kovac. Dr. Kovac, o senhor está ouvindo a gente? Muito bem. Muito bem, então tá bom. Então, o Dr. Kovac também vai ter meia hora para falar, então nós vamos com o senhor até as 15h07, tá bom? Fica à vontade, Dr. Kovac. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite, né, da Universidade Corporativa do Semesp, agradecer aí o Fábio, o nosso reitor, Márcio Sanches, né, que está aqui com a gente, para falar de um tema... Mas eu vou começar a falar, Márcio, com uma provocação. Nós estamos aqui com instituições de ensino, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para ver o que o pessoal responde. Aonde a governança existe hoje no campo regulatório das instituições de ensino superior? Alguém consegue responder? Você pode repetir a pergunta, Kovac? A governança, o Márcio falou bastante sobre governança, né? Então, eu digo o seguinte, aonde a governança está inserido em termos de regulação no ensino superior? Bom, eu vou responder porque o tempo é tão pequeno, né? Mas é curioso, né? Nós temos aqui instituições de ensino, faculdade, talvez centro e universidade, mas, curiosamente, o regimento das faculdades e o Estatuto das Instituições tem um artigo próprio, que, inclusive, é definido em função de um parecer 282 de 2002 do Conselho Nacional de Educação. Ele fala o seguinte, do relacionamento da entidade mantida com a entidade mantenedora. Isso é curiosíssimo, porque muitas vezes há uma confusão entre atribuições do que é do mantenedor e do que é da mantida. E esse parecer, ele trata muito interessantemente, falando que a mantenedora cabe, evidentemente, inclusive definir e até não autorizar despesas que possam comprometer a instituição. Até porque, tanto o artigo 7º da LDB, no inciso 2º, como a própria Lei dos Sinais, no artigo 1º, ele fala sobre
capacidade de autofinanciamento e sustentabilidade financeira. Então, meu querido Márcio, é um tema que eu diria que cabe para todas as instituições. Eu acho que você foi muito feliz no final, quando tratou a questão da governança, que não é exclusivamente para uma entidade de capital aberto. É capital aberto, é capital fechado. Eu lembro uma vez que eu fui na posse do reitor, do presidente do Mackenzie, e ele disse o seguinte: olha, não importa a nossa natureza, nós precisamos ter resultado para poder reinvestir. Talvez as nomenclaturas sejam um pouco diferentes. Uma é resultado, outra não é resultado, mas é lucro. Ao mesmo tempo, o grande equilíbrio que precisa ter, e isso que eu coloco sempre, esse é um tema transversal. Não adianta simplesmente uma instituição tratar de temas como qualidade de educação, como credenciamento, recredenciamento, investimento, lucro, sem entender o negócio em si com a sua finalidade. Porque corre o risco, muitas vezes, de um setor determinante e predominantemente ele vai ao contrário de outro setor que pode trazer um prejuízo não só de natureza acadêmica ou, inversamente, de natureza financeira. Não pode um colegiado, por exemplo, definir que vai ter determinado curso se efetivamente a mantenedora, na sua instituição, na sua missão, definiu onde ela quer chegar. Vou dar um exemplo, a Fundação Casper Libero, o seu instituidor na fundação, ele disse que ele queria que a instituição fosse voltada para a área de comunicação. E aí tem que respeitar, porque é uma fundação. Enfim, e aí, a partir disso, é necessário que esses contornos todos sejam observados. Mas só fiz uma provocação e vamos tratar aí da questão do compliance. A gente escreveu um livro, inicialmente, em 2014, depois 2019, e agora fizemos nova atualização em 2023, exatamente pela alteração da lei anticorrupção, para poder estar mais integrado ao momento que a gente vive. E por que nós escrevemos esse livro voltado para o terceiro setor, no caso, para a educação? Porque é um setor extremamente regulado. O compliance, quando ele surgiu principalmente para bancos. E é uma coisa curiosa, se a gente olhar as experiências que teve no mundo, mas o setor financeiro brasileiro ele está muito bem equipado do ponto de vista de regulação e de compliance, o que facilita muito não ter as fraudes que já aconteceram em outros países do mundo. Mas isso, obviamente, está vinculado com duas questões que eu acho extremamente importante. Nós precisamos ter, principalmente na educação, em qualquer setor, mas educação especial, que é a questão de códigos de ética, porque, veja, é interessante, mas as instituições de ensino elas oferecem cursos e dependem de profissionais, como professores, como preceptores, como os auxiliares, e muitas vezes preso a uma sala de aula que você não sabe o que está acontecendo. Exatamente por esse motivo que você tem que ter um código de conduta, um código de ética, a fim de poder exatamente dar um radar para aqueles colaboradores que estão. Razão pela qual também é extremamente importante você, num programa de compliance, ter, obviamente, também aquilo que é extremamente importante, que é ter uma comunicação com seus empregados, ter uma comunicação com seus professores, inclusive em termos de canal de denúncia. E o canal de denúncia é necessário porque nem sempre o dirigente da instituição, o mantenedor, os reitores e os diretores sabem e têm condição de ter acesso a todo tipo de prática que é existente numa instituição de ensino. Considerando, inclusive, que, no nosso caso,
na grande maioria, nós temos muitos professores horistas. Professor horista que fica lá 4 horas ou 8 horas, que nem sempre consegue, inclusive, entender e enxergar qual que é a cultura e qual que é o valor da instituição, né? E o compliance é importante por isso, porque à medida que você instrui o compliance, é atuar e agir de acordo e conforme com as regras, né? Esse é um fator extremamente importante, né? E é exatamente por esse motivo que eu vejo que vai chegar um momento, e já acontece em determinadas legislações no âmbito do Estado, no âmbito do município, de que toda empresa que tem qualquer relação com o governo, ela tem que demonstrar que tem um programa de compliance, porque ela está recebendo um recurso externo. Vocês lembram a Petrobras, lá, quando teve todo aquele problema, a Grace, né, a presidente na época da Petrobras, falou assim: agora nós vamos ter um programa de compliance. O compliance não é para, depois do ato, ou em si de um problema de desvio ou de não atendimento de integridade, ele tem que se antecipar a isso. Exatamente, o programa de integridade ele serve para manter uma instituição resiliente, né? Prevenir em relação e detectar os riscos existentes e responder às inconformidades. As instituições de ensino elas têm, obviamente, um sistema de regulação, de supervisão, de monitoramento muito forte, porque elas se relacionam com o Ministério da Educação. Ela se relaciona não só com o Ministério, mas com vários órgãos de governo, e até no âmbito municipal ou no âmbito estadual, existe todo um processo de controle. Seja, nós estamos falando aqui de SG, né? Hoje, sem dúvida alguma, que a responsabilidade não só social ou ambiental é muito grande das instituições. Exatamente pelo fato de ela ser uma instituição que educa, né? E quais são os benefícios que eu assim, citaria, né, em relação a você ter um programa de integridade, né? Primeiro, melhorar a qualidade e a velocidade das interpretações públicas regulatórias. Nós temos a legislação brasileira na área educacional, ela não é, além de ser complexa, ela é um labirinto, muitas vezes. E para isso que a instituição precisa entender e, principalmente, além de entender, buscar as interpretações necessárias para cumprir o objetivo a que a norma estabelece, mas, principalmente, no caso das instituições, não é só questão de cumprimento de norma, é cumprir aquilo que, de fato, é o mais... Além disso, das normas, é o mais importante, e também não deixa de ser cumprimento de norma, mas oferecer curso com qualidade, cursos que podem realmente fazer uma diferença em relação aos seus colaboradores, aos seus professores e também aos seus alunos. A outra coisa é a melhoria em relação aos órgãos regulatórios. É interessante, né? Não é muita prática das instituições de ensino fazer o recall. Ela nunca quer dizer que está errada. E, muitas vezes, diante de um certo problema, é melhor ela comparecer ao órgão público e dizer, olha, houve um erro, até porque nós temos gente, e o ser humano, ele, de forma equivocada, ou interpreta de forma equivocada a lei, ou descumpre determinadas normas. E, muitas vezes, infelizmente, não, vamos deixar para ver o que acontece, assim por diante. Então, isso também é de extrema importância, né? A melhoria de relacionamento entre mantenedores, entre mantida, professores e coordenadores. E aí, o Márcio, quando você fala da questão da governança, né, é muito interessante, né? Infelizmente, depois de uma certa idade, a gente tem muitas histórias, né? Mas eu lembro uma vez que o reitor era o presidente da própria mantenedora.
E isso, às vezes, é complexo, porque é o único órgão diferenciado que existe no Brasil sobre isso é escola, mantenedora e mantida. Isso foi criado lá pelo Conselho Federal de Educação, na época, e pela LDB, para separar aquilo que é o instituidor para aquilo que é o reitor da entidade, né? E veja, quando você tem uma duplicidade de funções, onde você é o dono, você é o reitor, você é tudo, que tipo de governança que tem nesse sentido? É muito difícil, né? E aí a importância de estabelecer entre a questão aí do funcionamento e do relacionamento do órgão da mantenedora e da mantida, como isso pode acontecer. Eu lembro uma entidade confessional em que o reitor já estava há muito tempo e o presidente da entidade religiosa o chamou e falou assim: olha, você já está há muito tempo e tal, nós precisamos mudar e tudo mais. Aí o reitor disse assim: não, me dá um tempo que eu quero falar com Deus. Aí deu um tempo, ele voltou e falou assim: olha, eu falei com Deus e Deus disse que não é o momento de eu sair ainda como reitor, né? Daí o presidente da igreja falou: tá bom, então eu vou agora conversar com Deus também. Ele voltou e falou assim: você não conversou com Deus, você estava em tentação e quer se manter no cargo. E qual é o motivo que eu estou falando isso? Porque precisa ter uma clareza grande de governança, até para não ter aquilo que é chamado conflito de interesse, né? Maior velocidade em relação aos novos produtos que existem. Nós estamos falando muito aí sobre a questão do mais médico, né? Quais são os caminhos para isso ou não, mesmo FIES e ProUni. Muitas vezes a lentidão da resposta, e mais do que isso, a falta de um entendimento acaba prejudicando, né? Outra coisa é a disseminação dos padrões éticos culturais, o compliance pela organização. Compliance não se faz não por decreto nem por portaria de reitor ou por diretor. Precisa ter um compromisso da autogestão e isso precisa ser disseminado entre todas as partes e todos os atores envolvidos nas instituições, inclusive com terceiros, porque a instituição ela não está simplesmente se relacionando com professores, auxiliares de administração, etc., porque ela tem muitas vezes, e tem mesmo, né, são parceiros que são escritório de advocacia, terceirização na área de serviço. Então, também esses parceiros também têm que estar comprometidos com o programa de integridade, inclusive para não ter o risco de a instituição estar comprando determinados serviços que pode implicar num problema de natureza regulatória, de natureza fiscal e assim por diante, né? Acompanhamento da correção das deficiências. Veja, a cada recredenciamento da instituição, renovação de reconhecimento, existe sempre algum problema que precisa ser sanado pela instituição. Eu diria que, infelizmente, a comissão própria de avaliação, que é um instrumento extremamente importante para a instituição, porque uma CPA analisa as 10 dimensões da instituição e as 3 dimensões do curso. É lá que se pode verificar os erros e os equívocos. E desde que feito de forma extremamente profissional, ela é importante como um norteador de decisão e de correções, inclusive, de deficiência, né? Evitar o chamado custo de inconformidade. Veja, uma universidade que não cumpre os requisitos, vai passar por um processo de credenciamento, recebe um processo de supervisão, podendo perder a autonomia, esse é um custo altíssimo para a instituição. E quando ela tem um programa de integridade, um programa de compliance, obviamente que ela tem todas as condições
de, no mínimo, prevenir, no mínimo, orientar, inclusive do aspecto de investimento da instituição. Ela tem ciclos regulatórios em que ela precisa investir mais em determinados cursos do que outros naquele certo momento. Mas, se ela não tiver um radar para isso, realmente acaba sendo um problema. E por isso que eu diria que a gente tem alguns suportes necessários para que um compliance seja efetivamente importante e efetivo para a instituição. Primeiro, precisa ter um suporte da alta administração. E muitas vezes há uma dicotomia, né, entre mantenedor e mantida, entre o mantenedor achar uma coisa e a mantida achar outra. Precisa, na realidade, ter um trabalho em conjunto, de tal forma que precisa sensibilizar os dois lados para que isso seja efetivamente implantado na instituição. Avaliação de riscos e due diligence. Não precisa esperar o MEC fazer uma avaliação em loco para detectar problemas, para verificar aquilo que já se sabe. A Márcia, eu até acho interessante, né? Se você pega o ENAD, os relatórios que tem no ENAD, que a escola recebe, tem uma fonte enorme de informação, né? Porque os alunos respondem um formulário socioeconômico. E eu não sei, honestamente, se os coordenadores de curso olham isso, verificam isso, se muitas vezes a direção ou até a reitoria olha. Você tem, de graça, relatórios que você pode olhar e verificar aonde você está errando. A comissão própria de avaliação, a qual eu sempre digo que é uma das fontes assim extraordinárias para a gestão das instituições, infelizmente, como o MEC, por muito tempo, não considerou isso como algo importante, as escolas deixaram de lado. Mas eu acho que essa é uma fonte realmente importante, né, de se fazer. Também, obviamente, tem uma due diligence em relação a terceiros. Recentemente, vimos aí uma notícia de que especializados na área de direito educacional estão vendendo serviços e acabou levando até a Polícia Federal. Então, é importante que a instituição olhe aquilo que está comprando, aquilo que efetivamente estão oferecendo, para não ser um problema posterior, né? Outra questão importantíssima é o Código de Conduta e Políticas Institucionais. E repito, política é algo que tem que ser disseminado entre todos os parceiros da instituição. Não é um documento que simplesmente faz, e às vezes eu vejo isso, eu tenho um programa de compliance, tenho. Por quê? Porque eu tenho um manual. Mas e daí? O funcionário sabe o que é isso? Isso é disseminado concretamente? Muitas vezes não. Da mesma forma que é necessário ter os controles internos. Tudo isso eu estou falando porque é mais fácil, né, como diz o ditado, prevenir do que remediar. À medida que você tem conhecimento de problemas, existem. Não tem jeito, nenhuma escola deixa de ter problema. Né? E só precisa saber a maneira como pode enfrentar. Né? Como também, eu lembro que uma vez eu fui chamado para ser o ombudsman de uma instituição, né? E aí eu perguntei, o que vocês acham que é um ombudsman? Falaram, o ombudsman é a pessoa que recebe a coleta de denúncias. É isso. Eu falei, não é só isso. Não é só receber uma coleta de denúncia, é mais do que isso. É ter a coleta de denúncia, né, e levar o setor que é responsável e fazer a apuração. E, gente, eu fui diretor de faculdade há muito tempo. Eu posso dizer o seguinte, uma das fontes fantásticas que você tem para verificar os problemas da sua instituição é aluno. Basta você conversar com o aluno. Eu vou até dar uma dica. Eu tinha uma reunião com os representantes de classe, sempre uma vez por mês, né? E os alunos, inicialmente, eles ficam questionando coisas que não fazem nenhum sentido. Ele está com dificuldade de falar, então ele fica lá discutindo o problema do banheiro, da torneira e tal. Ele não fala do problema sério, né? Que é a qualidade de aula, etc. Mas, com o passar do tempo, ele vai entendendo a importância disso e ele vai te fornecendo informações interessantes. Da mesma forma, Michael, que eu
Sabe com quem que eu tinha reunião uma vez por mês? Com os taxistas que serviam ao redor da escola. Eu chamava eles e dizia assim, quais são as novidades? Eu falei, ih, rapaz, eles falavam tudo, sabe por quê? Porque quando alguém entra no táxi, ele esquece que tem um motorista lá. Da mesma forma como tinha elevador, eu falava com as assessoristas e falava com os funcionários. E isso, às vezes, tem uma empresa que achei muito interessante, pela condição da empresa, ela fez um canal de denúncia, sabe aonde? Era no banheiro. E eu posso dizer que eu, como diretor de faculdade, eu ia no banheiro para saber o que estava escrevendo nas portas, que podia ser alguma coisa contra mim ou contra a instituição, e lá tinha realmente problemas ali. Então, eles colocavam de forma anônima para chegar até a autogestão para verificar o problema. Óbvio, tem que ter investigações internas para ver se, né, eventualmente, tem problemas, não tem problemas, assim. A questão do monitoramento em relação ao compliance é essencial, né? Porque você não é o monitoramento, repito, você sempre pensa, monitoramento que o MEC tenha lá, o decreto que fala de monitoramento. O monitoramento é preventivo da instituição, para verificar quais são os problemas existentes, quais são as soluções existentes. E aí tem uma grande vantagem que o semestre faz, quando ela tem uma rede de cooperação, vocês conseguem enxergar, dentro dessa rede, também as melhores práticas. E também, nada disso faz sentido se não tiver treinamento de comunicação. Tem que capacitar as pessoas, né? E tem que empoderar, não para fofoca nem pelo fake news, mas principalmente para aquilo que efetivamente está errado, para aquilo que precisa ser corrigido, porque você naturalmente vai estar prestigiando gente que, obviamente, trabalha para a instituição, né? E aí tem vários casos práticos que nós podemos falar sobre isso, né? Instituições que tiveram problemas de processo de supervisão e não precisavam ter. Eu vejo ainda no setor educacional diversas nomenclaturas que não estão previstas no mundo regulatório e que levam alunos a confundir em relação ao serviço que está sendo prestado. Eu sempre digo que uma fonte grande, e eu sempre faço isso quando vou ter alguma reunião com alguém, uma fonte grande de informação ou de desinformação é o site da entidade. Por quê? Às vezes eu vejo coordenador de curso que faz 2 anos que não existe mais lá na instituição e está lá o nome dele. E não saiu. Corpo docente que não é mais o corpo docente atualizado. E, ao mesmo tempo, faltam informações básicas, como, por exemplo, o projeto pedagógico da instituição, que é necessário, né? Mas se eu publicar, alguém vai copiar. Gente, projeto pedagógico, você pode copiar quantos for possível. O que muda é o professor, o que muda é aquele que leciona, o que muda é a metodologia da instituição. Por último, muitas vezes as pessoas perguntam assim, se eu implantar o compliance, o que eu ganho? Eu sempre respondo o seguinte, você não ganha nada, porque você pode perder. Você pode perder autonomia, pode ter um processo de supervisão, pode ter uma reclamação trabalhista milionária, pode ter um problema de consumidor, pode ter uma ação civil pública, porque você simplesmente não cumpriu todos os requisitos. E aí eu quero colocar um adendo, e o livro que nós vamos sortear hoje também tem um capítulo específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados está dentro do compliance. Porque é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, se descumprir, nós estamos falando de multa de 2% ao faturamento de até 50 milhões, então, ou seja, é muito dinheiro envolvido. Mas muito mais do que o dinheiro de uma multa é a questão de imagem que a instituição pode ter prejudicada. Uma vez eu vi lá uma instituição que teve que colocar na Folha de São Paulo, né, na época era na primeira página,
e não colocou na primeira página porque a Folha não aceitou, criou aquela famosa orelha. A partir daí que nasceu as orelhas, que depois tiveram campanha publicitária e tal, né? Dizendo, olha, o curso que eu estou oferecendo não é em AD, ele é presencial, tem isso. Isso é horrível, porque a contrapropaganda custa muito mais do que qualquer outra coisa. Então, acho que cheguei no meu tempo, aprendi a fazer isso, viu, Cassandra? O senhor está de parabéns, hein? O senhor merece estrelinhas. Está britânico. Não, mas de fato, você sabe que o Márcio sabe disso, a Cassandra, que está há muito tempo comigo, sabe disso também. Parece que eu fazia uma insistência de extrapolar o tempo. E na pandemia, eu cheguei à conclusão, primeiro, é um desrespeito, mas segundo, o tempo da pessoa é muito raro hoje em dia, que a gente precisa respeitar o seu limite, porque senão você perde a graça, né? E não tem como ser dessa forma. Então, quero agradecer muito, especialmente, vou deixar quem quiser comprar o livro também, né? Fica aí à vontade, a Cassandra vai colocar, mas independente disso, vamos fazer um sorteio de um livro, que é o olha, eu já escrevi o outro livro já não tenho mais. A segunda edição, essa é a terceira, né? Que é uma contribuição que a gente quer fazer sempre no setor educacional, porque é uma forma de aprendizagem para nós, porque toda vez que eu me reúno com as pessoas, eu aprendo muito, porque as perguntas são melhores do que as respostas, com certeza. O senhor falou de fazer uma. Eu pensei em fazer o seguinte: já que a gente está no programa de ESG, então para o senhor escolher uma letra, aí se der E entre o E, o S e o G, e aí quem tiver aqui com essa letra, a gente vai enviar pelo endereço que está cadastrado na inscrição. O senhor quer escolher? Bom, eu vou escolher, em homenagem ao Gabriel, a letra G. Pior que a G, acho que não tem ninguém com letra G. Então eu vou assim. Giovana, desculpa. Giovana Pires. Giovana, depois. Então, pronto. Giovana ganhou o livro. Giovana, eu vou deixar o meu e-mail. Depois você só me escreve com o seu endereço que a gente vai mandar o livro para você. Tá bom? Então, a Giovana foi a contemplada. Obrigada por tudo, doutor Kovac. Deixa eu só explicar por que Gabriel Mário Rodrigues. O doutor Gabriel foi que me deu a oportunidade para trabalhar no Semesp há 33 anos atrás. Faleceu, mas continuo com a minha gratidão, porque as pessoas que dão oportunidade a gente faz toda a diferença. Doutor Kovac, qual que é o nome completo do livro? O Paulo está perguntando aqui. O senhor quer mostrar o livro, doutor Kovac? Acho que fica até mais fácil. Então, programa... Eu até, se você puder, eu te mandei até um local onde pode se adquirir o livro. Te mandei, eu coloco aqui depois. Coloca aqui. Mas aqui Programa de Integridade do Setor Educacional, né? Manual de Compliance. Tá? Pode deixar. Muito obrigada, doutor Kovac. E, Giovana, fica tranquila que a gente vai enviar para você no seu endereço, tá bom? Pessoal, só para dar sequência aqui, para a gente seguir na ordem certinha, agora a gente vai ter a rodada de diálogo, né, com as relações com os investidores. Então, já quero agradecer a Juliana, que já está aqui, vai falar se vai ser a primeira, depois a Maíra, o Luiz, que é a Maíra, que é da Cogna, o Luiz Felipe, da Cruzeiro, e a Renata, que é da Áfia. Então, cada um vai ter 5 minutos para falar, né? Aí depois o professor Márcio e a Joyce, que muito gentilmente participou de praticamente tudo, vai fazer essa mediação com a gente. Então, eu vou passar aqui a palavra para Juliana Blanco. Fique à vontade, Juliana, você tem 5 minutos. Tá? Então, vamos marcar o horário aqui certinho. A Juliana vai até às 15h14, tá bom? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa, representando aí a Edux. Eu me chamo Juliana Blanco, eu sou diretora de RI da Edux. Tem mais ou menos uns 2 meses. Eu fiz minha carreira nos últimos 15 anos na indústria de shopping. Também fui diretora de RI por 3 anos na empresa BR Malls e depois BR Malls Aliança.
E estou super honrada de poder falar aqui um pouquinho sobre ESG e o tema de governança, que a gente explorou um pouco mais aqui nessa conversa, né? Eu acho que o papel de RI é super importante na abordagem de ESG. A gente tem como talvez principal responsabilidade ali o pilar de disclosure, de como a gente consegue passar para o mercado as práticas e processos de governança e de ESG da companhia como um todo, né? Eu acho que especificamente no caso da Edux, a gente pode falar que a gente busca sempre seguir os mais altos padrões de governança, e a gente tem cada vez mais engajado a empresa, e eu acho que o management como um todo é bastante comprometido no tema de ESG, né? Acho que é uma bandeira que a gente evoluiu bastante ao longo dos últimos anos, tá? Acho que alguns marcos importantes são os relatórios de sustentabilidade, que a gente vem divulgando constantemente. Acho que esse ano teve um grande marco, que foi, de fato, esse relatório começar a ser auditado também pela PwC. A gente, esse ano, também implementou como uma das metas, né, que estabelece a remuneração variável de toda a companhia, metas relacionadas ao ESG, então a gente acompanha isso mensalmente. Eu acho que isso tem um grande peso para a gente conseguir continuar evoluindo os nossos projetos de ESG dentro da companhia, né? Acho que o que norteia muito a gente é, de fato, a demanda que cada vez mais o mercado tem trazido e muito do que a gente acredita, né, como essência do nosso negócio. Acho que cada vez mais os investidores estão voltados para entender não só o pilar de governança, mas o E e o S também, né? Então, isso tem sido bastante importante para o desenvolvimento também do time de RI, né, e para o desenvolvimento da nossa narrativa como companhia de capital aberto. E acho que, de fato, esse é um projeto e um processo em construção para todas as empresas, né? Acho que eu falei aqui, cheguei mais ou menos nos 5 minutos, então vou passar a palavra aí para o próximo. Juliana, muito obrigada, viu, pela sua atenção. Eu sei que você está com o horário super apertado. A Joyce já me falou, daí a Joyce dá sequência se você precisar sair, tá? Obrigadíssimo pela sua disposição. Agora, então, eu vou passar para Maíra, que ela acho que você está aqui ouvindo a gente, Maíra? Oi, desculpa, aqui quem está falando é Eduardo, eu estou aqui com a Maíra, tudo bem? Tudo bom, Eduardo? Fica à vontade. 5 Tudo bem. minutinhos, por favor. Obrigada. Tá bom, um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou Eduardo Ronzac, sou diretor de Finanças Corporativas e Relação com Investidores aqui da Cogna. Então, também muito bom poder acompanhar esse tempo aqui com você e concordo super com a Juliana aqui do que ela trouxe aqui de pontos relevantes aqui do ESG. Estou na área de relação com investidores já desde 2010 e é muito legal ver como essa pauta vem criando cada vez mais relevância nas conversas com investidores e principalmente é um pedido grande dos investidores e muito isso costuma vir muito lá de fora, né, do mercado europeu e do mercado Desculpa, Cassandra, você estava no mudo? Desculpa, perdão, achei que você estava falando comigo, já estava preocupado, estou falando alguma besteira, você me avisa, você me corta. Não, desculpa. Não, sem problema. Então, assim, acho que é muito interessante ver como é que essa pauta veio ganhando força ao longo dos últimos anos, tá? Então, acho que puxado muito pelos investidores internacionais e agora, cada vez mais dentro do Brasil, essa pauta tem ganho responsabilidade e importância. Então, assim, para a gente, dentro da Cogna, isso é um assunto que já era muito relevante no passado e vem ganhando cada vez mais força, tanto puxado aqui, né, internamente pelo nosso diretor de sustentabilidade aqui, que é o Juliano, quanto também por rodas de conversas aqui com investidores, cada vez mais olhando e cobrando a gente, né? Acho que isso é muito legal da gente ver. O que assim, a gente, contando um pouco da nossa história com esses indicadores, né, a gente começou a trazer as pautas de ESG para o mercado, já tem aí mais de 3 anos. Começou ao longo de 2020 a trazer essas informações, primeiro trazendo informação e depois dando disclosure da informação e depois evoluindo esse disclosure, tá? Acho que teve... cada vez que você for pegar aqui o nosso relatório de 2020 para o que a gente tem hoje, você vê uma diferença gritante aqui de abertura, de qualidade de indicador. Então, acho que tem
A gente vem aprendendo muito sobre isso, né? Então, acho que isso ao longo do tempo, a gente acaba aprendendo e se desenvolvendo cada vez mais. Tanto é que 2021, né, um ano depois de a gente começar a trazer os indicadores, em 2021, a gente foi a primeira empresa de educação a assumir as metas públicas de ESG, né? Então, a gente assumiu as metas e colocou, né, printou as metas tanto no nosso release quanto no nosso Investor Day. A gente faz esse acompanhamento de dados, né? Então, trimestralmente, através do release, a gente acompanha. Anualmente, a gente solta o relatório de ESG. É um dia muito importante para a gente, tanto é que a gente costuma fazer o nosso Investor Day e, na sequência, o nosso ESG Day. E são pautas assim com o mesmo peso, né? Então, o Investor Day leva uma inteira, o ESG Day leva uma tarde inteira, para a gente trazer esses pontos. Eu acho que é uma coisa muito relevante aqui para a gente, tanto é que também virou meta, tá? Virou meta nossa aqui da diretoria, aqui da companhia como um todo, alguns indicadores ESG. Eu até peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasado, eu estava na reunião conversando sobre metas ESG e como que a gente ia fazer plano de ação. A gente acabou de definir aqui toda a diretoria, estou contando em off aqui um pouco do que aconteceu agora mais cedo, que todas as nossas vagas aqui, vagas em abertas, vão ser vagas afirmativas, para que a gente consiga trazer, caminhar mais nessa pauta. Então, acho que é muito rico, assim, é muito rico poder estar nesse fórum, escutar um pouco das outras empresas do setor. E, sendo bem sincero aqui, eu acho que é muito bom fomentar essa conversa, trazer aqui boas práticas. E não tenho dúvida nenhuma aqui de dizer que a gente evoluiu muito em ESG, porque os nossos competidores também evoluíram muito. Então, assim, o que a gente vê hoje, os nossos competidores fazendo, elevando a barra, faz com que a gente também eleve a barra. Então, é muito bom estar nessa roda de conversa e é muito bom que a gente está puxando, cada um puxando o outro para melhorar e ser cada vez mais transparente com as coisas e trazer mais informação e buscar metas cada vez mais audaciosas. Então, agradeço pela roda, estou aqui para responder perguntas e agradeço também aos competidores aqui que não fazem a nossa vida fácil. Então, acho que aqui a gente está trabalhando junto e evoluindo como setor. Eu acho que quem ganha com isso tudo é a pauta de ESG. Então, agradeço aqui a todo mundo. Estou aqui para responder perguntas se tiverem. A gente que agradece sua presença. Muito obrigada pela gentileza de disponibilizar as informações e ficar aqui com a gente, tá? Então, a gente vai dar sequência. Eu vou chamar o Luiz Felipe, que é diretor de RI, controleiro do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, para falar um pouquinho com a gente também. Luiz, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, Cassandra, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Obrigado ao CMS por poder participar dessa reunião. Eu sou o Luiz Felipe Brezaola, sou diretor de RI e controleiro lá na Cruzeiro. Passei 10 anos no mercado financeiro cobrindo ações. Educação era uma delas, né? Educação, saúde, papel e celulose, varejo Brasil. E aí resolvi vir para o lado corporativo, onde comecei como diretor de RI na Via. Fui diretor de RI, M&A e planejamento estratégico na IMC. E há 2 anos e meio eu estou aqui na Cruzeiro, né? Eu tinha também a cadeira de diretor de M&A aqui, que estava acumulando bastante coisa. Do lado ESG, né, assim, para nós, o setor por si é um setor ESG, né? Então ele acaba sendo, para o investidor ESG, ele acaba sendo uma oportunidade também de ver nomes de diferentes, né, estratégias. Lá na Cruzeiro, a gente tem um processo, era uma empresa familiar, né? A gente abriu capital faz 2 anos e meio, então somos os mais novos aí do setor na Bolsa. Tem todo um processo de aprendizado da companhia, e o ESG ele já vem desde o começo, né? Antes de abrir o capital. Então, a gente já tinha auditoria no lado do financeiro, a gente já tinha relatórios internos, né? Acompanhando principalmente a parte de atendimento às clínicas, que atende as comunidades. E quando a gente abriu o capital, a gente também, em conjunto com a B3, a gente propôs a ter um relatório ESG por ano, né? Então a gente faz isso desde 2021, com as ODS, a GRI, a gente ainda não tem as metas, né? Ela faz parte do processo de aprendizado aqui dentro da companhia, a gente ainda não tem as metas promulgadas e definidas, mas esse é um tema que a gente tem olhado há muito tempo e a companhia tem um total interesse em avançar, né? Do lado dos investidores, isso é um tema super relevante, recente.
Eu falo recente mais de Brasil, né? Eu lembro que logo que eu entrei na Via, lá em 2017, eu estava nos Estados Unidos, e aí era uma reunião com um gestor, e apareceram dois. E o segundo gestor era justamente um gestor especialista em ESG. E eu não tinha nada para falar para ele sobre ESG, porque não era parte da nossa pauta na época, né? Você pega aí 6 anos atrás, né? O ESG não era tão difundido, a gente não tinha um programa definido na empresa que eu trabalhava na época. Então, isso foi uma coisa que me pegou de surpresa, né? E desde então, eu passei a trabalhar de uma maneira mais incisiva no tema para não ser pego de surpresa. E esse tema ele veio evoluindo, amadurecendo, né? Ele deixou de ser estritamente lá nos Estados Unidos, ele virou global, e a gente começou a ouvir com os investidores isso nos últimos 2, 3 anos. E você tem que ter um programa definido, porque as perguntas vêm, eles querem entender, e como que isso pode no portfólio deles, né? Eles têm total interesse em avançar, e se você não tiver o que falar, né, e não tiver um programa ativo, claramente você está fora do baralho, tá? Assim, então, é um tema que virou relevante, né? Quem não fez antes foi obrigado a fazer, e a gente lá na Cruzeiro, apesar de novata, a gente também já tem um programa avançando e que tem bastante para evoluir ainda, mas hoje isso faz parte da agenda de qualquer diretor de RI. Uma reunião de 1 hora, pelo menos 10 minutos você vai gastar falando de ESG. Muito. Você quer complementar mais alguma Não, coisa? era isso. Quando vai chegando pro fim, vai ficando menos coisa para falar, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. Luiz, muito obrigada pela sua disposição por ficar aqui com a gente. Agora eu vou passar para Renata Couto, que é diretora de RI da AFIA. Renata, você está nos ouvindo? Estou ouvindo. Ah, Olá, bem-vinda, pessoal, Renata. boa tarde, obrigada. Agradecer aqui os colegas que já falaram também, Juliana, Eduardo, Luiz Felipe. Como o Luiz Felipe já bem disse, o último sofre um pouquinho. Vou tentar não chover no molhado. Mas, bom, aqui a AFIA é uma empresa extremamente nova, né? Não sei se vocês sabem, mas a AFIA é uma empresa que começou a se chamar AFIA, né? Se estruturou como AFIA em 2019. Então, a gente já chegou com muita ousadia. Destaco aqui a Cíntia Marim, que é nossa diretora de comunicação, que abraçou o projeto de sustentabilidade. E desde então, a gente tem feito muito em muito pouco tempo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas, antes de mais nada, eu acho que o mais importante de citar a pauta de ESG não como uma pauta muito romantizada, mas uma pauta realmente de gestão de risco. Uma pauta do que a gente precisa fazer para o nosso negócio ser sustentável daqui a 10, 15, 20 anos. Então, para o investidor, eu acho que existiu um processo de maturação do que é o ESG ideal para o investidor. Então, no começo, né? Então, estou dizendo, eu tenho mais de 12 anos de experiência em RI, eu consegui ver no começo uma necessidade de métricas que às vezes não faziam tanto sentido para aquele tipo de business, ou investidores preocupados com qualquer tipo de métrica, e hoje a gente já vê que o investidor ele tem uma preocupação de saber o que a gente está fazendo para que nosso negócio realmente ele tenha uma sustentabilidade. E essa maturidade vem muito com greenwashing por aí, não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas o greenwashing basicamente é a lavagem verde, é todo mundo querendo se mostrar verde, mostrar ESG, mesmo não tendo isso como essência. E aí a gente está num fórum, a gente está num grupo aqui muito seleto, como o Luiz Felipe também bem disse, a gente está falando de educação. Educação é ESG por natureza, educação ela tem um impacto social por natureza, e então já faz o nosso trabalho um pouco mais fácil. Mas também faz disso uma responsabilidade maior de todos nós, para que a gente possa cumprir os outros fatores, outros parâmetros, para que o nosso negócio continue existindo e com um impacto que realmente faça diferença. Então, eu trago aqui a AFIA sempre com muita ousadia, com muita cultura de empreendedorismo, permitiu com que, mesmo com 4 anos de empresa, a gente já esteja no nosso 4º relatório de sustentabilidade. Vamos lançar semana que vem. Um relatório que traz sempre métricas de sustentabilidade, já apoiado em metodologias internacionais desde o início. A gente tem, semana que vem, também nosso AFIA Day com ESG Day. Temos nossa meta pública também, desde 2021. Então, nos comprometendo mesmo a criar uma empresa cada vez mais diversa e com maior responsabilidade social, que nos permita estar sempre na vanguarda, não só no ESG, mas também em fatores que possam influenciar a educação e a saúde no Brasil.
Estou aqui à disposição também para demais perguntas e agradeço o convite, Cassandra. A gente que agradece essa gentileza de entrar e falar aqui também. Pessoal, muito obrigada aos 4 pela gentileza. Eu vou passar aqui para o Márcio, e a Joyce também vai estar aqui nos ajudando a elaborar perguntas aqui, não sei como que vocês querem fazer. Márcio, se você quiser resumir toda a conversa, fique à vontade. Márcio, você está sem áudio, está mudo. Eu acho que foi bacana, né, ouvir todo mundo de RI destacando a importância do ESG nesse perfil de companhia, né, como o mercado vê isso, né, e eu gostaria e achei muito boa a fala também de que educação de largada já é ESG, né? E eu queria passar uma provocação para o setor, né? Para os debatedores, né? Porque no nosso setor nós temos organizações predominantemente familiares ou sem fins lucrativos, né? E quando a gente traz essa discussão, por exemplo, de governança, quando a gente fala de ESG, né? Muitas vezes o que a gente ouve do mantenedor da escola pequena, né? Essas questões não são para mim, né? Eu estou em outra realidade, né? Isso é coisa para os grandes, né? E a gente sempre insiste, né, que eles têm muita coisa já de ESG pronta, né? Que falta muitas vezes alguém cuidando disso, né? E alguém classificando isso e trazendo isso para o nível estratégico, né? Eu queria passar, eu vou começar pela Renata, né? Vocês que são mais jovens aí, né? E que também vem o histórico da Afya, né? Apesar de hoje ser uma grande companhia, também é um histórico de uma empresa familiar que cresceu e que buscou capital, né? Eu queria que você passasse, na tua opinião, Renata, que recomendação que você dava para as instituições pequenas que querem entrar nesse negócio de ESG, nessa pauta? Muito interessante sua provocação, Márcio. Sempre que eu e a Cíntia, que é a nossa diretora de comunicação, a gente fala, né, da maturidade do nosso programa de ESG aqui na Afya, a gente sempre fala, o primeiro ano foi só entender o que a gente já tinha. Então, realmente, tanto o setor, como a gente já bem disse, então todas as empresas que estão aqui presentes, as empresas menores, o setor é muito fragmentado, já tem muita coisa acontecendo e que a gente, às vezes, não está coletando informações ou não está nem percebendo, né, o impacto que está trazendo. Então, assim, o nosso primeiro passo aqui na Afya foi realmente alguém parar para poder fazer a contabilidade, tá? De uma maneira mais simplista mesmo do que estava sendo feito. Então, por exemplo, do nosso curso de saúde, quantas consultas gratuitas a gente estava oferecendo para a população? Os nossos cursos de serviços, então, por exemplo, de direito, quantas consultas de advogados a gente estava oferecendo para a população? Quantas instituições a gente estava com placa solar? O investimento de placa solar era um investimento que poderia trazer ganho de custo, e em quanto tempo? Então, pequenas coisas que já eram feitas e que a gente não tinha uma organização por trás. Eram feitas de forma individual e sem muita estratégia, como você bem disse. Eu destaco também a oferta de bolsas, descontos, como que é feita essa oferta, se existe, né, uma avaliação que perfil de aluno está oferecendo educação para alunos de baixa renda, se sim, está oferecendo condições para aqueles alunos, para que eles sigam o curso. Então, são vários aspectos que foi só a gente se organizar para entender o impacto que a Afya ela estava gerando para aquelas comunidades, aqueles locais. Esse foi o primeiro passo. A partir daí que a gente entendeu onde a gente estava, que a gente começou a buscar como a gente pode melhorar, o que falta a gente focar, e sempre pensando no ESG
não como um luxo, não como algo supérfluo, no sentido de só uma empresa grande precisa, mas pensando em algo como que pode prolongar a vida do nosso negócio. Então, quanto mais eu desenvolver a região, mais alunos eu vou ter. Quanto mais eu desenvolver a saúde da região, talvez um maior ticket no futuro, ou uma energia mais barata e renovável, isso pode fazer com que minha margem aumente. Então, sempre ligado ao negócio. A gente nunca veio com um viés muito de abraçar árvore aqui na África. A gente veio sempre com um viés de como a gente poderia trazer mais maturidade para o negócio e, ao mesmo tempo, entender o que já era feito. Eu adorei o abraçar a árvore, porque o Márcio sempre brinca com isso. Você está abraçando a árvore, né? Muito bom, muito bom. Márcio, eu não sei se você tem uma pergunta aqui, não sei se você quer entrar pela pergunta ou os outros podem responder, como que você quer fazer? Eu acho que você podia passar para o grupo aí a pergunta. Vou passar para o grupo, então. Do Márcio, seu xará, ele gostaria de saber se esses grupos econômicos, né, das instituições que apresentaram aqui, possuem programas de inclusão 50+. Não sei se o Eduardo quer responder, aí cada um responde um pouquinho. Estou vendo você, Eduardo. Então... Não, vamos lá. A pergunta é aqui se tem algum programa de inclusão de 50+. Você consegue explicar um pouquinho? Não sei se ficou clara a pergunta. O Márcio Oliveira, que fez a pergunta. Márcio, você quer abrir o microfone e falar? Fique à vontade, viu? Consegue me ouvir, querida? Sim, estamos sim. Legal. Na verdade, acho que eu tenho visto algumas empresas, e não necessariamente do setor educacional, tem em particular uma chama Maturi, né? E tenho visto essa iniciativa em algumas empresas também, de programas, posso chamar talvez de programa de inclusão, para ofertar vagas, né, para a demanda de pessoas com mais de 50 anos, né? Porque são nitidamente pessoas que o mercado faz uma certa seleção e tal. Um dos setores que recebe bem é a licenciatura, né? Mas, assim, meio esse cenário econômico sinistro nosso, até a licenciatura anda meio estranha. Então, eu acho que talvez fosse bastante apropriado as empresas terem programas de inclusão nesse sentido, né? Então, essa é a pergunta. Não sei se ficou claro, Eduardo. Ficou super claro. Eu estava assumindo que era isso, mas como por falta de conhecimento e para garantir que eu estava respondendo essa pergunta, era melhor deixar claro exatamente isso. Mas super claro, Márcio. Aqui, assim, posso te responder aqui pela Cogna, tá? A Cogna, assim, a gente tem hoje as nossas metas, né? Assim, acho que quando a gente olha em ESG, acho que é muito legal assim, a gente ter, até respondendo um pouco da pergunta anterior, que era assim, você tem que criar metas, você tem que primeiro começar a medir as coisas dentro de casa, e esse número, quando você começa a medir, você não tem ainda, às vezes, uma clareza, né? Pegando um pouquinho da resposta anterior, você não tem clareza se esse número é um número bom ou um número ruim, né? Então, assim, o que é legal do ESG é você saber onde você está, mas principalmente aonde você quer chegar. Qual que é a sua meta de aonde você quer chegar. Então, aqui hoje, a gente tem metas internas e programas para evoluir, né, em relação a lideranças femininas, né? Então, isso é uma coisa que a gente busca, tanto é que aqui toda a vaga de liderança hoje, a gente tem hoje buscando, tá sempre com lideranças, processo seletivo afirmativo, né? Então, para trazer mulheres para a liderança, a gente tem uma meta para chegar aí a 50%, né? Então, acho que é uma coisa que a gente está buscando. Além disso, a gente abriu no ano passado o nosso primeiro programa de trainees para mulheres pretas e pardas, tá? Então, a gente tem, de fato, buscado algumas frentes, sim, que a gente está buscando ser afirmativo e chegar na meta aqui que a gente acredita que é o correto. Tá? Mas respondendo a sua pergunta especificamente sobre um programa afirmativo para 50+, hoje a gente não tem nada ativo nessa frente. Eu sendo bem sincero aqui, não sei se era uma coisa que estava sendo falada aqui dentro, em termos do time do ESG, se eles têm essa meta dentro de casa e eventualmente eu como RI ainda não sei, mas fico aqui com o dever de casa de
de sugerir esse programa aqui internamente, para que a gente consiga olhar essa ótica também. Tá? Então, acho que concordo com você, isso é uma coisa que tem sido até bem falada lá fora, falado de ageism, de uma idade um pouco mais umas 50, ou até mais do que isso, né? 50, 60, 65, 70 mais. Tem programas, até lá fora, a gente consegue ver que tem alguns programas de trainee, né, para pessoas com 65 mais, que é super interessante, que a graça do programa de trainee é que a pessoa entra, né, o primeiro ano vai ser treinada, desenvolvida, etc., e eventualmente uma pessoa com 65 anos voltar para o mercado de trabalho diferente, eventualmente, do mercado de trabalho que ela participou grande maioria da vida, fazer uma curva de trainee também pode ser uma coisa interessante, né, porque já tem bastante experiência, pode agregar de diversas outras formas. Então, fico com o dever de casa aqui de sugerir internamente, e agradeço essas reflexões são sempre super válidas. Cassandra, eu vou fazer mais duas perguntas, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, né? O Paulo também, que é do Grupo Cruzeiro, que abriram capital também recentemente, né? Podemos dizer recentemente, né, Paulo? A gente sabe que o processo de implantação de governança é pesado, né? E que as companhias normalmente, para abrir capital, precisa abrir um novo mercado, porque raramente se abre, a não ser a Azul e algumas outras companhias aí recentemente abriram no nível 2, coisa assim. E para estar no novo mercado, precisa ter uma série de boas práticas aí, de estruturas, né? Como comitê de auditoria, compliance, auditoria interna, né? Controles internos, né? Como é que foi isso aí na Cruzeiro, né? Cruzeiro, que é uma organização gerida por um grande empreendedor, né? E que tinha um controle grande por todas as ações, por todos os negócios, né? Como é que foi esse processo aí, né? A convivência de vocês com fundos anteriormente, tal, ajudou isso? Como é que foi isso para sair de uma empresa familiar e estruturar todas essas atividades necessárias aí para estar no novo mercado da B3? Fechado. Obrigado, Márcio. É o Luiz aqui falando. Ali na Cruzeiro, desculpa, né, Luiz. a gente tinha um caminho, a gente teve um caminho que começou lá com a Actis, né, que foi a entrada da Actis do capital da companhia. Então foi quando o professor Hermes a companhia já era auditada desde antes de 2010, né? Então o professor Hermes tinha muito essa questão do lado da governança, tanto o professor Hermes quanto o professor Gilberto. Depois teve a entrada da Actis, né, que trouxe um pouco mais de conhecimento externo, né? Quando você tem os fundadores tocando o negócio, né? Você precisa trazer pessoas que ajudem você a pensar um pouco fora da caixa e entender o mercado do lado de fora, que às vezes você fica um pouco viciado ali dentro ou enviesado. Então a Actis veio em 2012. Depois a Actis saiu em 2016 com a entrada do GIC, né? Que é o governo soberano de Singapura, o fundo do governo de Singapura, né? O fundo soberano, que também tem uma pauta de governança assim gigantesca. Então a Cruzeiro vem trabalhando esse tema há muito tempo, com o novo mercado, né? Claro que você traz comitê de auditoria, estatutário, a gente tem um comitê de auditoria, né? Que inclusive o Capelato faz parte dele. Então, assim, todas as agendas de governança, ela já vinha sendo construída aqui dentro da Cruzeiro. E o que a gente adicionou pós a abertura de capital foi justamente o relatório ESG, de sustentabilidade, que era um tema que, como a própria Renata falou, né? Nós já tínhamos, todo mundo fazia, mas ninguém organizava aquilo. Assim, todo mantenedor tem um baita pacote ESG na mão, mas ele não tem ideia, né? Como é que ele estrutura aquilo, né? Precisa de um PMO para construir o relatório, e ele consegue entender que realmente a agenda de educação é uma agenda bastante ESG. Na governança, a gente acaba adicionando depois, né? Vai muito aí do mantenedor. Então, na Cruzeiro foi uma agenda super positiva. Agora, a agenda ESG ela vai para a diretoria de gente e gestão, né, para a gente começar a dar celeridade no tema.
Então, a gente acabou perdendo o professor Hermes lá em abril de 21, né? Houve mudança de CEO, houve toda uma agenda de mudança de profissionais, de estrutura interna na companhia. E agora a gente tem uma pauta aí de avançar no ESG com muito mais velocidade, né? Então, a gente estava, como eu gosto de falar, né? Ajustando as melancias ali, né? Todo mundo entendendo o que estava acontecendo, novas estruturas, e agora a gente entende que o ESG tem que tomar um caminho mais veloz do que a gente tem hoje. Então, como você comentou, né, o novo mercado ele vem com várias demandas, a gente já tem uma representante mulher no conselho, o setor também tem bastante, a gente tem mais de 50% de mulheres que são funcionárias da Cruzeiro, pelo perfil do negócio. Então, assim, tem alguns temas que são bem interessantes para o lado do ESG, que o setor de educação ele já pratica. Mas a gente só não era vocal, né? Agora começa a ser mais vocal, a gente começa a avançar e o pessoal começa a ter noção do tamanho, né? Dos números que tem na mão. Então, acho que esse é um tema importante. Você comentou do nível 2, né? A classe de ação precisa ser votante. Então, ele tem várias... para estar no novo mercado, você precisa atender vários temas. E a gente tem mulheres na diretoria, né? De 8 diretores, 2 são mulheres. Do conselho de 9 diretores, uma é mulher. Então, no corpo docente, como eu comentei, né? Mais de 50% já é mulher. Então, a gente tem o setor... Pelo perfil do setor, ele tem uma adesão bastante forte ao ESG. Até no comentário do Márcio, né? Programas de 50 a mais. Eu acho que isso é uma evolução, né? Lá na Cruzeiro. Mas isso aí é uma evolução que viria do entendimento da base de funcionários, da estrutura, e como é que a gente consegue trabalhar os temas ESG. Até a questão PCD, né? A gente tem alunos que são PCD. A gente tem o próprio funcionário, pode virar um funcionário. Então, assim, a gente tem na própria estrutura, a gente forma profissionais, né? Então, assim, eventualmente, a gente pode usufruir de dentro de casa, aquele formando que está conosco, que é uma pessoa que pode ter vindo do ProUni, ter vindo um FIES, né? E a gente tem dentro de casa ali, a gente pode fazer um processo seletivo onde ela é um self-fulfilling, né? Ele vai automaticamente preenchendo os temas da maneira que a gente entende. Posso fazer um concurso interno, posso fazer... Tem diversas formas de atender esse tema. O que precisa é ser estruturado. E acho que a Cruzeiro está bem nesse caminho. A gente está estruturando para fazer um negócio interessante, que não seja só para sair no jornal, mas que seja uma coisa que a gente... Acho que a outra parte é essa, né? Assim, a gente precisa acreditar no que está fazendo. Não é porque sai no jornal que é bonitinho. Como é que eu faço isso e que seja um negócio perene? E daqui 3 anos ninguém esquece. Já foi. Precisava de X pessoas, já coloquei, está aqui. Carimbei, próximo. Não, eu preciso construir um negócio que seja perene e que a gente acredite. Então, isso demanda tempo e é o que a Cruzeiro está fazendo hoje e acho que é super importante para o futuro, para a sustentabilidade. Márcio, você me permite fazer uma colocação? Sei que você tinha mais uma pergunta. Era para você, mas... Que bom que já era. Você já se adiantou, então eu vou receber com o maior prazer a tua colocação. Não, e depois, se faltar na resposta, você pode também complementar a pergunta. O que eu ia colocar em relação à pergunta ainda do Márcio, e trazer um outro tema relevante, que é a questão da materialidade, né? Que aí eu acho que o Eduardo trouxe isso na resposta dele, Luiz, agora, que é um dos princípios, eu acho que é o primeiro trabalho que a gente faz, a Renata também colocou isso, é entender o que é relevante para o mercado, não só para dar visibilidade para aquilo, porque quando a gente tem esse processo de rating, investidores, a primeira coisa que é feita é o que é relevante para aquele setor. Então, eles vão ver o que é relevante para o setor de educação. Eu acho que no processo de governança, as empresas, as IAs precisam muito entender o que é relevante para o seu negócio, tanto do ponto de vista de risco, quanto do ponto de vista de oportunidade. E hoje, por isso que eu vou voltar na pergunta do Márcio, hoje a questão da inclusão de 50+, por exemplo, não representa um risco iminente para o setor de educação, inclusive porque a gente valoriza esses profissionais 50+, quando a gente está falando principalmente do corpo docente. Então, assume-se que é um profissional que tem uma maior experiência e que vai agregar mais a qualidade do ensino. Então, por exemplo, aqui na Edux a gente tem em torno de 18% a 20% de profissionais 50+, e o marcador de mercado é 5%. Então, como a nossa gerente de diversidade falou, eles estão bem felizes, porque a gente tem que olhar do ponto de vista de
de percentual, né, no ponto de vista de números gerais, mas a gente tem que olhar também a inclusão. Então, é um ambiente amigável para essas pessoas, assim como a gente olha do ponto de vista de público LGBTQIA+, mulheres e negros, a gente tem que olhar se o profissional 50+ está confortável na nossa empresa. Então, isso é um processo de governança também. Mas é importante a gente apontar a agenda para a pauta que faz sentido, né? Então, assim, precisamos de um programa de inclusão e diversidade. Vamos focar em 50+? Se vamos, por quê? Né? As coisas têm que ter um porquê para a gente conseguir explicar até para o nosso investidor o porquê da gente estar investindo tempo, recurso humano e dinheiro naquele tema. E aí, isso, eu queria associar essa questão a uma outra questão, que é a questão do disclosure, né? Que é a questão da transparência, a questão das informações que elas precisam, além de ser materiais, a gente não pode, como o Luiz falou agora, não adianta ter matéria no jornal, ela tem que fazer sentido para o negócio. Então, a gente precisa saber quais são os temas materiais, mas a gente precisa dar visibilidade para o tema. Então, assim, o nosso investidor, a nossa parte interessada de forma geral, ele precisa saber o que a empresa está fazendo, né? Não dá para a gente fazer aqui, guardar aqui dentro isso com cuidado, transparência, responsabilidade e compliance. Então, como você mesmo colocou, Márcio, a importância da seguração das informações que a gente publica, para além de serem informações interessantes, elas precisam ser confiáveis, né? Isso é muito importante. E aí, várias empresas aqui na discussão colocaram sobre Investor Day, ESG Day, relatórios de sustentabilidade, ferramentas diversas, muito interessantes, a gente também tem aqui nosso fórum ESG, para dar essa visibilidade para o investidor. Então, uma outra coisa que as EAs precisam trabalhar profundamente é como a nossa parte interessada está recebendo essa informação e a confiabilidade e a qualidade dessa informação. Então, assim, isso começa desde o processo interno. As áreas estão preparadas, a gente tem um processo de governança que assegure que aqueles dados são confiáveis, mesmo que não tenha recurso no primeiro momento para fazer uma seguração externa. A gente tem um processo de auditoria interna eficiente para isso. Isso é fundamental quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de governança. Então, eu queria ressaltar isso. Os temas precisam ser materiais, a gente precisa da visibilidade, mas a gente também precisa trazer fortemente essa questão do compliance e da confiabilidade dos dados que a gente passa para os nossos investidores. E a partir do momento que eles sentem a segurança naqueles dados, e que sejam dados comparáveis, que tenham padrões internacionais de reputação, a gente atrai mais investidores e a gente consegue se posicionar melhor. Então, é uma colocação que eu queria fazer, mas eu queria deixar muito aberto também para os outros diretores falarem como eles veem essa questão do disclosure, as mudanças da CVM, que a gente vai ter que reportar agora, questão de relatos integrados, trazer essa pauta da questão da transparência das informações para o investidor. Se eu puder começar aqui, pedindo já licença, Márcio, e agradecendo muito as colocações, Joyce. Acho que você colocou muito bem aqui o que realmente é o ESG como o objeto da companhia, né? E não como uma prática para agradar a todos, né? E já colocando aqui um primeiro ponto, aqui na AFIA, quando a gente fez o compromisso público de ter também mais 50% das mulheres em cargos de liderança, a gente pensou fazendo um estudo sobre as nossas alunas. Então, quantos por cento dos nossos alunos são mulheres? A gente está tendo representatividade dessas mulheres alunas na tomada de decisão, na montagem de um currículo, na estruturação de um campus, então na estruturação de uma marca. Então, tudo isso a gente colocou bastante e viu como algo muito, muito interessante e muito necessário. E eu acho que esse é o ponto que eu sou mais general aqui em relação ao ESG. Não adianta vir com métrica que não tem robustez, né? Que não se justifica, que métricas que não fazem sentido ou que não foram bem apuradas. Então, principalmente as métricas que são mais abstratas, como consumo de energia, métricas que número de consultas, ou métricas que a gente tem muita distribuição no Brasil, então é difícil de controlar, algumas coisas do tipo. Tudo aqui na AFIA a gente fez sistematizado, para que a gente não corresse o risco de estar na mão de um funcionário, de ter que
ter risco de estar apresentando informação que daqui a 6 meses, 12 meses, eu ia ter que correr atrás e dizer que para o investidor que não era bem assim. Então, para o RI, aí eu imagino que todos os meus colegas aqui vão concordar, a seriedade das informações que são divulgadas e a transparência que a gente coloca nessas informações é o carro-chefe da gente ter um RI íntegro e um RI respeitado. Então, o ESG ele tem que estar andando junto com a gente nesse sentido, e a gente tem que ter, sim, então, essa noção de talvez uma certa auditoria em relação aos números, ou não ter uma pressa de começar a divulgar, porque, como já é incipiente é um negócio, alguns pontos ESG já não querer mostrar com rapidez e sem segurança. Enfim, é um processo de maturação mesmo, e que a gente tem que tomar muito cuidado para ter segurança no que está sendo dito. Ok? Alguém mais gostaria de se manifestar em relação a esse ponto? Eu queria fazer mais uma pergunta, Joyce, aí para vocês da Edux, né? O que você... Fazer um retrospecto, quando surgiu a função de PI nas instituições de ensino, o MEC chamou a gente lá em Brasília para discutir. Nós estávamos criando a universidade corporativa e precisava formar PIs. E não existia esse profissional no mercado, porque ele tinha um pouco de regulatório, um pouco de acadêmico, um pouco de gestor, né? E aí acabaram surgindo as formações de PI, tudo isso, e hoje nós do CEMESP temos um olhar que acreditamos que o ESG, a médio prazo, se torne regulatório para as instituições de ensino superior. Essa é uma posição do Dr. Kovac, que não está aqui mais com a gente, felizmente, mas é uma fala dele. A gente vem alertando nas jornadas, etc., para as instituições se prepararem para isso, porque essas questões são questões que, num primeiro momento, isso deve entrar em pauta de avaliações e, num segundo momento, se tornar regulatório mesmo, né? O que você recomendaria para as instituições que querem desenvolver seus profissionais para atuarem nessa área? Porque as instituições, de maneira geral, elas têm pessoas aí, né, com interesses, mas muitas vezes essas pessoas precisam um caminho, né? Acho que esse curso foi um belo benchmark também para todo mundo aí, mas o que você recomendaria? Então, Márcio, eu acredito muito na sustentabilidade no ESG como um tema muito transversal. Então, o que a gente vê no mercado que acontece e que acaba, às vezes, se tornando um problema? Acho que hoje menos, mas antes. Acabava que a gente pegava um profissional de uma área específica, então, por exemplo, um profissional de comunicação, um profissional de meio ambiente, um profissional do jurídico, que também tem a questão do compliance, e aquele profissional, ele capitaneava a agenda de sustentabilidade. E, invariavelmente, acabava enviesando para o tema específico que aquele profissional trata. Então, se o profissional está dentro da estrutura de meio ambiente, ele vai puxar temas mais ambientais. É natural. Se esse profissional está dentro de comunicação, ele acaba vendo a coisa mais do ponto de vista de divulgação, às vezes, do que de uma própria estruturação de dados, indicadores. O mesmo se for um profissional da parte do setor econômico, tá? Então, o que eu acho importante? Entender que esse profissional, ele precisa saber, independente da área que ele vem, aí eu trabalhei já com psicólogos que trabalham com ESG, pedagogos, publicitários, essas pessoas precisam ter uma agenda isenta do ponto de vista de enviesar os temas. Então, precisa entender primeiro o que é material para a empresa e não para a área em si. Né? O que é material para a empresa, para o investidor, principalmente para as partes interessadas que a gente fala. Então, esse profissional precisa dar o peso adequado, e aí tem muitas ferramentas que dão esse peso adequado.
Então, a gente tem padrões de divulgação que orientam a gente o que fazer. A gente tem milhares de publicações de órgãos diferentes para darem direcionamentos de como a gente pode atuar. Então, ser um profissional que tem essa isenção é muito importante e ser um profissional com habilidade para transitar pela empresa como um todo, especialmente na alta liderança. Então, ele tem que estar com a chancela da alta liderança para transitar pela empresa. Hoje, para vocês entenderem, nosso relatório de sustentabilidade, a gente fala com cerca de 70 pessoas, como 70 respondentes diretos. Esses 70, eles articulam com mais outras tantas áreas. No processo de auditoria, foram quase 120 pessoas envolvidas na empresa como um todo. Então, assim, e a nossa área tem aí 3 pessoas específicas para gestão e outras para o instituto. Então, se achar que eu vou conseguir dar conta de todas as informações de meio ambiente, etc., não vai. É importante a gente ter trânsito na empresa como um todo e dar peso para o que tem que ser dado peso. E como que a gente dá peso? Materialidade, análise de riscos, uma profunda relação com a RI, profundíssima relação com relação com investidores, e uma profunda relação com comunicação também, porque a comunicação abre portas, né? Então, é importante esse profissional ter isonomia e autonomia na execução das suas tarefas, mas sempre pensando nesse equilíbrio, tá? E, naturalmente, ele vai se destacando e vendo na estrutura da empresa como que é melhor a quem responder, se vai ficar dentro de comunicação, se vai ser criada uma área específica, enfim, mas é importante ele ser isento nesse sentido. Legal, Joyce. Márcio, deixa eu só fazer 2 colocações aqui, que tanto o professor Paulo quanto a Miriam colocaram da mesma forma, que acreditam que o ESG se tornará regulatório, né, dentro do... E a Miriam também falou a mesma coisa. Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Eu espero que sim, Cassandra, para garantir meu emprego aí por uns tempos. Que maravilhosa! Maravilhosa. Eu estou torcendo por isso. Amém, né? O Kovac, que é um homem das profecias, né? Foi muito engraçado, porque outro dia nós estávamos na jornada, se eu não me engano, na jornada de Campinas, né? E ele falou: vou falar o que deve acontecer. Deve mudar a regulação dos EADs na área de saúde. Na mesma semana saiu, né? A questão dos cursos de direito, tal, na mesma semana. E a outra profecia dele foi essa, viu? Então, Joyce, eu acho que as chances são grandes aí. Eu acho que é um caminho, né? E a gente aqui na Universidade Corporativa, eu queria agradecer muito vocês aí. Eu acho que a parceria aí com a rede, né, foi a primeira iniciativa que a gente fez de reunir material das redes e divulgar para toda a comunidade de associados do Semesp, né, uma boa prática, né, e eu acho que a experiência com vocês aí foi muito boa, né. Eu queria aí deixar esse canal aberto para projetos individuais, inclusive, que cada um de vocês aí nas instituições de vocês tenham, que queiram difundir por aqui boas práticas. Nós estamos aqui para compartilhar boas práticas, né? Então, se isso se tornar mesmo regulatório, né, e isso parece ser a tendência, a Universidade Corporativa vai ser um ponto aí de difusão de boas práticas, porque eu acho que as instituições de ensino elas fazem muito, mas elas têm uma dificuldade enorme de transformar isso em números, em dar materialidade a essas questões e também de olhar essas ações, de fazer um link dessas ações com as estratégias de negócio, né? Então, eu acho que esse olhar de vocês foi um aprendizado enorme aqui para nós todos aqui, para as instituições de ensino todas que participaram. Cassandra, eu queria fazer uma sugestão, nós estamos aí nos minutos finais, eu queria passar a palavra para os debatedores aí, para que eles se despeçam do pessoal e já agradecer a todos.
Quer falar? Posso começar aqui? Pode, Já claro, estou Luiz. atrasado para a próxima. Fala, Eu Luiz, fica à gostaria de vontade. agradecer o convite, acho que é uma pauta super interessante. E fico à disposição aqui, tanto eu como o time Cruzeiro do Sul, para eventuais temas que vocês necessitem. Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Obrigada, pessoal. Luiz. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Não sei se a Renata quer falar. Vamos lá, também queria agradecer aqui o espaço, acho que é sempre bom a gente falar desse tema e nos conscientizar da melhor forma de fazer. Também estou à disposição para trocar figurinha, e tanto sobre as nossas práticas da AFE, como até novas sugestões. Obrigada, Renata. Eduardo, que teve uma fala, foi tão legal, né? O Eduardo vai ter que mudar lá, vai ter Não, vamos processo lá. novo. Obrigada, viu? Agradeço a sugestão aqui, a gente inclusive já passou aqui para o time. Essas informações até trazer, elas estão públicas aqui no relatório, então vocês conseguem olhar também qual o percentual da base dos nossos colaboradores que têm mais de 50 anos e tudo mais. E aí eu queria fazer um convite para todos aqui, porque a gente divulga o nosso relatório de sustentabilidade amanhã. Então, a partir de amanhã vai ter coisa nova para vocês olharem, bastante informação, bastante coisa legal. E eu me coloco também à disposição para escutar tudo que vocês virem, que vocês gostarem, não gostarem, tiverem sugestão de melhoria, a gente recebe aqui com o maior prazer e olha com bastante carinho. Tá? Qualquer coisa, manda um e-mail aqui para a gente, que é DRI, Diretoria de Relação com Investidores, @cogna.com.br. DRI@cogna.com.br. Tá bom? Aqui, pode deixar. Muito obrigada, viu? Gente, obrigado e parabéns aí pelo evento. Imagina, a gente que agradece. E eu passar. E a Joyce, Joyce, eu não sei o que seria esse curso, esse programa todo sem você, porque a Joyce falou, gente. Essa moça falou muito. Obrigada por tudo. Vou encarar isso como um elogio. Você falou Sim, muito, né? sim, Porque às vezes muito. não é um elogio, às vezes Não, é um problema. corações para você, Joyce. Mas a gente está aqui para falar e disseminar e engajar, Cassandra. Eu acho que se a gente conseguir aí, nem que seja 5, 6, 7 pessoas engajadas ainda mais no tema e que reproduzam essas muitas falas, a gente já vai ter marcado um super gol. E contem com a gente aqui da Edux para qualquer coisa. Estamos aí. Agradeço. Eu tenho o pessoal aqui colocando parabéns, professor Paulo também, eu quero agradecer pela sua presença assídua. O senhor também ganhou, o senhor é A positivo de tudo que assistiu aqui com a gente. Obrigada. Márcio, eu não sei se você quer fechar. Gente, eu quero agradecer a todo mundo aqui que participou. Foi muito legal, né? Acho que a gente fechou com chave de ouro. Vou passar aqui para o Márcio. Não, só deixar um abraço para todo mundo, agradecer primeiro aí os grupos que participaram, a vocês que estão aí nas áreas de SG, de RI dos grupos, e a todo mundo ao Fábio, né, que que botou a gente junto com as redes, né, e a todo mundo que participou e nos colocar à disposição aí, eu, a Cassandra, a Carol, aqui na Universidade Corporativa, que essa seja a primeira de muitas e que a gente possa fazer outros com temas específicos e que vocês possam estar aqui mais para frente contando outras novidades aí para a gente. Muito obrigado a todos. Pessoal, obrigada. O certificado já está liberado. A Carol acabou de mandar por e-mail, eu também coloquei aqui no chat. Tá? Vai ser... Minhas terças-feiras à tarde não estão mais ocupadas, né? Passamos um mês juntos. Espero que a gente se ocupe novamente, tá bom? Muito obrigada de coração. Professor Paulo, o senhor pode falar também, porque o senhor participou de todos. Obrigado aí pela presença, pela organização. Márcio, um grande abraço. Eu acho que essas iniciativas elas enriquecem muito, principalmente as nossas instituições são menores, né? É sempre bom ter alguém que nos puxa, né? Nos eleva, né? Então, eu vejo aí o quanto que o Semesp, ele realmente concretiza esse papel, né? Ele coloca em prática, tá? Muito obrigado. Um grande abraço para os palestrantes, para todos vocês. Cassandra, também aquele abraço. Obrigada. Gente, então, fiquem bem. Muito obrigada a todos. A gente vai se ver novamente em próximos cursos, e a gente está sempre à disposição, tá bom? Um beijo no coração, fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Michel, obrigada por tudo também, viu? Valeu.